Olha só, tem uma mudança grande sendo discutida no imposto de renda que pode, na prática, deixar mais dinheiro no bolso de muita gente. A proposta é isentar quem ganha até R$ 5.000. Mas como fica a conta do governo, a gente vai entender agora o que essa proposta significa de verdade, tanto para a vida das pessoas quanto para a economia do país. Pois é, a grande questão é essa. Será que essa mudança vai mesmo acontecer para quem ganha até 5 mil por mês? Essa discussão está pegando fogo no Congresso. Então vamos mergulhar nos detalhes para entender o que está em jogo. Para a gente entender direitinho, separei a nossa conversa em 5 partes, ok? Primeiro, a gente vai ver o que é essa nova faixa de isenção. Depois, os impactos positivos que ela pode trazer. Aí, claro, o custo disso tudo para os cofres públicos. Na sequência, o debate maior sobre o que é um imposto justo. E, por fim, o que acontece com essa proposta daqui para frente, lá no Congresso. Bom, vamos começar pelo principal. O coração dessa proposta toda é bem simples de entender. Aumentar, e muito, o número de pessoas que não precisam pagar imposto de renda. É uma mudança que, se passar, mexe com a vida de um monte de trabalhador. Olha aí a diferença. Hoje, o limite de isenção está ali em torno de R$ 3.000. A proposta é pular esse valor para R$ 5.000 por mês. É um salto bem grande, talvez uma das maiores correções que a gente viu na tabela do imposto de renda nos últimos anos. E o impacto disso é gigante. Pensa só, a estimativa é que 10 milhões de brasileiros simplesmente deixariam de pagar imposto de renda, de um ano para o outro. É muita gente, né? Ah, e tem um detalhe bem importante para evitar uma injustiça. Imagina ganhar, sei lá, R$ 5.001 e de repente ter que pagar um imposto altíssimo. Para isso não acontecer, a proposta tem uma trava de segurança. Quem ganha um pouco acima dos 5 mil vai ter um desconto progressivo. É uma forma de suavizar a transição e evitar aquele abismo fiscal, que seria super injusto. Ok, os números são grandes, a gente já entendeu. Mas, na prática, no dia a dia, o que isso muda? Qual o efeito real disso na vida das pessoas e na economia como um todo? É isso que a gente vai ver agora. A ideia por trás da proposta é bem clara. Primeiro, deixar mais dinheiro na mão dos trabalhadores, principalmente da classe média e de quem ganha menos. Com mais dinheiro sobrando, a expectativa é que o consumo aumente e a economia gire. E, claro, dar um alívio financeiro para milhões de famílias que estão com o orçamento apertado. E tem um ponto aqui que é fundamental para entender o porquê dessa proposta agora. É a tal da defasagem histórica. O que é isso? Por anos, a inflação subiu, os preços subiram, mas a tabela do imposto de renda ficou parada no tempo. O resultado? Cada vez mais gente com poder de compra menor começou a ser obrigada a pagar imposto. A proposta, então, tenta corrigir essa distorção. Bom, mas como tudo na economia, não existe almoço grátis, né? Uma mudança desse tamanho tem um custo, e um custo bem alto. E é aí que a gente entra na parte delicada, o impacto disso nas contas do governo. E quando a gente fala em custo alto, não é pouco não. A estimativa oficial é de uma perda de arrecadação de R$ 27 bilhões por ano. Esse é o tamanho do buraco que precisa ser coberto. Aí vem a pergunta de US$ 1 milhão, ou melhor, de 27 bilhões de reais, como é que o governo vai compensar essa perda? De onde vai sair o dinheiro para fechar essa conta sem bagunçar o equilíbrio fiscal do país? Bem, o plano apresentado tem basicamente 2 partes. A primeira é aumentar os impostos para quem está no topo da pirâmide, nas faixas de renda mais altas. E a segunda é criar outras formas de arrecadação, ou seja, ampliar a base de quem paga imposto de outras maneiras. E é nesse ponto que a conversa sai da planilha do Excel e entra num campo bem mais complexo, o da política. A gente começa a discutir o que, afinal de contas, é um sistema de impostos que seja justo para todo mundo. O que está por trás dessa proposta, no fim das contas, é uma pressão para mudar a lógica de como o Brasil arrecada impostos. A ideia é tirar um pouco do peso que hoje está muito concentrado nos salários e no consumo e passar uma parte maior dessa conta para quem tem grandes rendas e grandes patrimônios. Então, a gente tem aqui um debate clássico sobre 2 modelos. A gente deve tributar mais o trabalho, o salário do dia a dia, ou deve focar mais na riqueza acumulada, no patrimônio? Essa proposta claramente aponta para a segunda direção. Mas, claro, tem o outro lado da moeda. Os críticos dessa proposta acendem um alerta. Eles se preocupam com o risco para o orçamento e argumentam que talvez existam outras prioridades. Por exemplo, focar mais no combate à sonegação de impostos, ou até mesmo revisar os benefícios fiscais que muitas empresas grandes recebem. Beleza. Com todo esse cenário na mesa, a pergunta que fica é: e agora? Quais são os próximos capítulos dessa história? Vamos ver qual é o caminho que a proposta tem pela frente.
Olha, a proposta já andou um bocado. Ela foi aprovada numa comissão super importante do Senado, a CAI. O próximo passo, que é decisivo, é a votação do plenário da Câmara dos Deputados. Se tudo correr como planejado pelos defensores da medida, a meta é que ela já esteja valendo em 2026. No fim das contas, tudo se resume a uma questão central, talvez a mais difícil de todas. É possível fazer esse alívio social que muitos consideram justo sem colocar em risco a saúde financeira do país? Essa proposta é essencialmente uma aposta de que sim, é possível. Mas o grande desafio, o X da questão, vai ser encontrar esse equilíbrio delicado entre dar um fôlego para o trabalhador e, ao mesmo tempo, garantir que as contas do governo fechem no azul.